Bom dia a todos e todas. Hoje vamos iniciar mais uma aula do curso de auxiliar de eventos e hoje a temática que nós vamos trabalhar é o orçamento, tá certo? Antes de começar de falar sobre o orçamento, vocês iniciaram todo o projeto do evento de vocês com aquele briefing, escolheram um evento e aí começaram a destrinchar informações importantes sobre aquele evento. Daquele evento que vocês realizaram no briefing, vocês pegaram a aula do checklist e desenvolveram, na verdade, um checklist baseado naquele evento que vocês fizeram, né? O orçamento é a mesma coisa, é a continuação do projeto. Aí vocês vão calcular as coisas que vocês colocaram naquele briefing de acordo com a aula que nós vamos ouvir hoje, tá certo? Então, orçamento, o que é orçamento, né? O orçamento é o nome dado para uma avaliação ou cálculo especulativo do custo de uma obra ou serviço a ser prestado, né? Então, como está dizendo aqui, é um cálculo feito por algum tipo de serviço. No caso dos eventos, né? Vai desde a decoração até a devolução das coisas que foram locadas. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? A definição de um orçamento normalmente leva em consideração duas principais características: a receita, ou seja, o valor arrecadado ou disponível, que é o valor inicial que nós temos para realizar aquele evento. Por exemplo, algum de nossos clientes fala: olha, eu tenho R$ 5.000 para realizar a festa de aniversário do meu filho. Então, vocês vão trabalhar em cima daqueles R$ 5.000 e as despesas que serão o valor a ser gasto para a conclusão ou manutenção de algo. Então, dentro dessas da receita, vocês precisam aí também calcular o valor de manutenção de algo que vai ter durante o evento, tá? Para não sair perdendo em nenhum momento. Em inglês, a palavra orçamento é traduzida por budget. Então, nos eventos que vocês vão participar futuramente, né? Vocês vão ouvir muito essa palavra budget, né? Eu vou ver o meu budget, então eu vou ver o meu orçamento com relação a qualquer tipo de coisa que precise desse cálculo, tá certo? Os orçamentos, eles estão presentes em vários aspectos da vida cotidiana, desde o planejamento para a reforma de uma casa até os valores que serão destinados para a manutenção de serviços públicos do governo que afetam diretamente ou indiretamente a vida dos cidadãos. Então, o orçamento está presente em várias questões, não é só nos eventos, né? Quando a gente vai fazer quando a gente vai receber o nosso salário, por exemplo, a gente faz o nosso orçamento de até quanto a gente pode gastar, o quanto vai me sobrar, né? Para eu estar fazendo alguma coisa que eu quero para mim. Então, a gente tem um planejamento. O quanto que eu pago de aluguel, água, luz e tal. E aí, em cima disso, vai me sobrar alguma coisa, né? Que no caso do nosso salário seria o nosso lucro, né? O que a gente trabalhou tanto no mês e aí lucramos em cima daquelas despesas, gastos que a gente teve que pagar, tá certo? Então, existem alguns tipos de orçamento. Eu vou dar o exemplo aqui de dois, né? E um desses três, vou dar um exemplo de três, um desses três é o que a gente vai trabalhar em cima, tá? Então, o orçamento público. O orçamento público, ele é um planejamento feito com recursos públicos, dinheiro público cobrado a partir de impostos, por exemplo, para suprir as necessidades prioritárias da sociedade, como a saúde, educação, cultura e etc. A decisão do orçamento público é tomada pelo Poder, Ministério da Fazenda, Ministério das Finanças e Ministério do Planejamento, que representa o povo, tendo em conta as receitas e despesas emergenciais do país. No Brasil, o Orçamento Geral da União é quem dita todas as despesas do governo federal, assim como o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário terão ao longo dos anos. Então, os impostos que a gente paga, a gente paga impostos, né, para a prefeitura, para o governo, para o estado, e aí é revertido desses impostos uma porcentagem que vai fazer essa manutenção
de coisas que são necessárias para a sociedade, como a saúde, a educação e a cultura. É revertido para nós também, né? De uma certa forma. Então, nós que pagamos os impostos, então a gente está tendo esse benefício retornando para nós, certo? Nós temos orçamento participativo. O conceito do orçamento participativo está relacionado com a democracia participativa. Isso significa que todos os cidadãos teriam o direito a participar da decisão do orçamento público para a região em que habitam, opinando sobre os aspectos mais emergenciais que deveriam ser alvos de maiores investimentos. Isso acontece? Na prática, não tanto, né? Mas então também tem esse tipo de orçamento participativo. Não vou entrar em tanta questão em relação a ele, porque eu quero mostrar para vocês apenas o exemplo, tá? E o orçamento empresarial, que é o que a gente vai trabalhar. Significa planejar as despesas, os lucros e os investimentos que a empresa terá ao longo de um determinado período de tempo futuro. O orçamento empresarial pode ser considerado uma visão e precaução que as empresas fazem definindo metas e objetivos. A definição de um orçamento realista e detalhado nesses casos ajuda a corrigir os erros, ultrapassar dificuldades financeiras e prováveis crises. Então, a gente tem que ter uma visão aí bem ampla de todo esse orçamento que vai ser realizado, trazendo para a nossa realidade que são os eventos, tá? Então, a gente tem que ver o quanto nós temos de budget, o quanto nós podemos orçar, gastar com relação ao evento, tá? E o quanto nós vamos lucrar com esse evento, certo? Então, pensem nisso. A gente não pode fazer um trabalho só sem pensar no nosso lucro, certo? E pensem também que alguns eventos logo no começo, por exemplo, quando eu comecei a fazer meus trabalhos de recreação, eu não tinha materiais no começo. O primeiro evento que eu fiz de recreação, eu não tinha nenhum material para fazer a recreação. E aí, dentro desse orçamento que eu fiz para estar realizando o evento, eu incluí o investimento que eu faria na questão dos materiais para eu estar realizando os outros trabalhos, lucrando futuramente, né? Em tempo futuro, como foi dito aqui. Então, por exemplo, sei lá, cobrava R$250 num trabalho de recreação, animação de festa. Disso, eu tirava... No primeiro evento eu tirei 150 para comprar os materiais. Então, foi um investimento e eu lucrei apenas R$100 com isso, sabe? Então, a gente tem que pensar também, quando a gente não tem esses materiais, quando a gente quer montar a nossa empresa e a gente não tem esses materiais, são os primeiros orçamentos que vão nos dar esse gatilho, né, para estar pensando aí, para estar tendo o lucro no futuro, certo? Os orçamentos de eventos, quais os gastos considerar e como defini-lo? Elaborar um orçamento de eventos é uma das primeiras etapas para garantir que ele seja um sucesso. A cautela e a competência precisam estar no comando dessa tarefa, pois as menores falhas poderão desencadear consequências muito desagradáveis. E essa é a última coisa que você deseja, não é mesmo? É preciso levar em conta uma série de fatores, como o tipo de evento desejado, o objetivo, o porte, entre outras coisas. Todos esses quesitos determinarão o tamanho do orçamento necessário. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos que ter cautela quando for aí fazer o nosso orçamento para não ser prejudicado e não prejudicar ninguém. Eu fiz um evento há muitos anos atrás, trabalhava num buffet, e aí ela fez a pessoa que fazia a gestão das festas, ela montava os orçamentos e aí na hora de nos pagar ela não tinha, porque acontecia algo no meio do evento que tinha que gastar e aí acabava fugindo, né, do orçamento real e prejudicando a nossos funcionários que estavam trabalhando naquele evento. Então é importante a gente ter noção disso, tá? Orçamento, né? Quanto posso gastar com o orçamento do evento? O primeiro passo é traçar um objetivo geral do evento e da organização. Qual público pretende atingir? Quais fornecedores serão acionados?
qual o local escolhido. Tudo isso permite a previsão de qual será a verba do evento, ou seja, o total que poderá ser gasto. A partir desse valor, é necessário definir quanto será direcionado para cada item da lista. Ter uma quantia total definida é muito importante para evitar gastos extrapolados desnecessários e não ter problemas depois, é o que eu acabei de falar. Então precisa estar tudo bem definido, tudo bem orçado, né, numa margem. Claro que a gente não sabe muito bem, às vezes, quanto é, porque os preços oscilam, mas a gente tem que jogar o preço um pouco lá no alto para a gente chegar mais próximo desse cálculo, tá? Não exorbitar o valor, mas ter um valor teto para que seja até aquele valor, tá? E aí o que sobrar é lucro para vocês. Então, antes nós temos que, de fazer locação, por exemplo, de qualquer coisa, nós precisamos pesquisar sobre os fornecedores. Quem é que está fornecendo melhor aquilo, né? Porque no serviço de eventos nós terceirizamos muitas coisas. Por exemplo, mesas e cadeiras, a gente terceiriza, a gente aluga de outras pessoas para o nosso evento. Então, eu preciso ter de 1 a 3 fornecedores, é importante até 3 fornecedores, para a gente ter aí como base de cálculo e um custo mais baixo, tá? Então a gente precisa ter aí uma lista desses fornecedores que vão nos ajudar no nosso orçamento ser menor, né? E que a gente consiga também atender todos os públicos. Tópicos essenciais para a realização do orçamento. Vamos ver os tópicos. Aluguel do espaço. Então, a gente tem que pensar no aluguel do espaço. O custo da alocação do espaço desejado para o evento é um dos mais importantes. Para orçar adequadamente a verba necessária para isso, você precisa verificar se os itens fundamentais para a boa execução do evento serão supridos. Definir o tipo de ação também ajudará muito na hora de planejar o orçamento. Se o evento se tratar de um congresso ou uma mesa redonda, verifique se o local apresenta a estrutura obrigatória para que as palestras possam ser executadas sem problemas. Então, é importante a gente saber do espaço antes de começar a fazer o nosso orçamento. Posso ver o espaço? E aí você vai lá, dá uma olhada no espaço, vê o que precisa e tal. E com base no espaço você vai, a gente chama de visita técnica. Vai lá, faça a visita técnica e vê como que está essa estrutura, esse espaço. Porque aí vocês podem gastar mais. Não viu o espaço e aí a pessoa combinou a decoração comigo. 10 mesas, 20 cadeiras, sei lá. E aí, quando eu for lá no salão, vai me faltar mesa. E aí o espaço decorativo vai ficar desfalcado, né? Então, eu preciso ir lá e calcular certinho para eu não ter problemas, tá? Esses fatores são cruciais para traçar o capital estimado para alugar o espaço. Tipos de eventos diferentes exigem estruturas distintas. Portanto, os custos de cada um deles também serão distintos. Então, existem várias estruturas, vários valores, então vocês precisam aí ter cuidado com isso, tá? Ver o que é melhor para cada evento. Gastos com infraestrutura. A primeira coisa que se deve ser lembrado é que existem despesas que serão fixas e outras que serão variáveis, pois são influenciadas por diferentes aspectos. Portanto, é fundamental ter uma noção de todos esses gastos. Alguns itens, como o aluguel do espaço, equipamentos técnicos, som, imagem, estrutura do credenciamento, transporte e hospedagem dos palestrantes, recepção, não costumam ter preços variáveis, são preços fixos, né? Mas aí tem outras coisas que costumam ter preços variáveis, por exemplo, os crachás que são comprados, às vezes num lugar tem um preço, no outro lugar tem outro, então são coisas pequenas, né? Que a gente precisa ter atenção aí, que pode variar os valores. Então, é o que eu disse lá anteriormente. Tenha um valor teto, que não seja extrapolando, para vocês terem garantia de que não vai faltar e não vai cobrar um valor exorbitante em cima daquele orçamento, tá?
Contratação de fornecedores. Determinar o custo de contratação dos fornecedores também é um quesito essencial para o orçamento de eventos. A dica aqui é pesquisar bastante antes de traçar um valor, é o que eu disse. Vocês precisam ter aí uma lista de fornecedores que seja e que atenda o seu orçamento, tá? E os públicos que vocês estão atendendo. Porque senão vai ter aí um desfalque na questão do orçamento de vocês. Pesquisem bastante o valor, né? E aí vocês escolhem o que tem menor custo-benefício, né? Os que fornecem os melhores serviços com o menor preço. Dessa forma, procurem referências de cada empresa, pesquisando, analisando a reputação, relatos dos últimos clientes, tá certo? Peçam indicações de outros organizadores. Nem sempre é possível, mas faça de tudo para visitar cada uma delas e verificar pessoalmente as reais condições. Vão até esses fornecedores. Por exemplo, quero trabalhar com eventos, mas eu não tenho nada, então eu vou sempre terceirizar todos os serviços. Vou montar o meu briefing e vou terceirizar tudo. Quando eles quiserem que eu monte um evento, então eu vou locar mesas, cadeira, decoração, vou contratar uma equipe e tal. Então, vocês precisam conhecer, vou contratar comida também, o serviço de buffet, vocês precisam conhecer a qualidade desses serviços que esses fornecedores estão prestando a vocês, para não se frustrar lá na frente e não ter nenhum problema, certo? Organização dos dados. Estabelecer todos os itens necessários para o evento requer uma organização. Adicione os dados definidos organizados em uma planilha de controle separadas por áreas. Por exemplo, área funcionários necessários. Itens, faxineiros, garçons, coordenadores de acesso, cozinheiros e os outros colaboradores que vão estar no evento de vocês trabalhando. Então, vocês precisam também orçar quanto que o mercado está pagando num evento para cada um desses colaboradores. E vocês precisam também colocar isso em planilha, tá certo? Coloquem isso em planilha. Então, para uma festa de 200 pessoas, quantos garçons eu preciso? De 4 a 6. Então, 4 a 6 garçons, então serão 3 para servir comida e 3 para bebida. Quanto que estão se pagando? É R$100 o dia, 150 o dia, 200 o dia. Então, preciso verificar o quanto que é a faixa de pagamento que as pessoas os meus colegas também estão pagando por aí nos eventos e colocar isso em planilha, certo? Capital para emergências. O orçamento planejado nem sempre será equivalente ao que foi realmente gasto. Isso ocorre porque é muito comum lidar com o imprevisto e quase todos eles exigem um custo a mais para serem resolvidos. Portanto, evite limitar demais os valores estipulados. Então, procure manter uma margem de erro na verba final. Assim, você terá um capital de emergência para arcar com situações inesperadas, tá? Então, quando vocês calculam um capital emergencial para futuros problemas que vão acontecer. Todo evento tem algum problema, tá? De repente você planejou... Só um minuto. De repente vocês planejaram um evento e aí os salgados vieram muito apimentados. Aí os clientes reclamaram com vocês e querem o dinheiro de volta. E aí, como que eu vou devolver esse dinheiro se eu não tenho esse dinheiro? Então pensem em ter um capital emergencial. Tudo que vocês forem colocar, coloquem um valor um pouco acima para ter esse capital emergencial. Sempre pensando que não pode ser um valor extremamente alto, tá? Porque senão a gente perde aí os nossos clientes, tá? Então é importante ter esse valor a mais para suprir essas necessidades que vão acontecer futuramente. Aqui estão as referências que eu utilizei para desenvolver esse slide. Espero que vocês tenham entendido o que é para vocês fazerem nessa atividade. Eu vou só explanar um pouco aqui, mas não é para essa próxima, tá? Eu vou passar uma atividade com perguntas e vocês vão responder.
Na nossa aula prática de orçamento, vocês vão seguir o mesmo processo do briefing e do checklist, tá? Que é pegar o briefing que está lá, o checklist que vocês utilizaram e vão orçar agora tudo que vocês colocaram naquele briefing, tá? Mas aí mais para frente eu explico sobre essa atividade. Mas vão já se preparando e fazendo as anotações de vocês com essa aula de hoje, certo? Até a próxima aula. Muito obrigado, gente.